Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai ser uma breve análise de um vídeo que saiu hoje mesmo do canal Parabólica, em que ele fala a respeito de um ataque coordenado dos Estados Unidos e dos seus aliados contra dos seus aliados não, de um aliado muito importante em particular, a Arábia Saudita, ao Iraque, que é o vizinho do Irã. Vamos saber do que se trata isso aí agora para poder entender melhor o panorama geral daquela região. Mas antes da gente começar, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e sem mais delongas, vamos começar. Estados Unidos e Arábia Saudita atacaram o Iraque. Uma nova frente dessa guerra foi aberta. Então, dá para entender que a Arábia Saudita entrou de vez, como se não tivesse antes participando, mas entrou de vez nessa guerra. O Irã já respondeu também com ataques, ou seja, essa guerra não vai acabar tão cedo, tá? Então, assim, o Irã já respondeu, a Arábia Saudita abriu uma nova frente junto com os Estados Unidos, mas tem bastante coisa para falar. Também tem aí fontes dizendo que o Irã está comprando mísseis e tecnologia de autodefesa da China, e tem uma questão importante, porque o Donald Trump disse que a China não pode fazer isso, e também tem a Ucrânia. Eu acho engraçado essa premissa que o Trump tem de achar que ele pode dizer a outros países o que eles podem ou não fazer, especialmente a China, que, como a gente sabe, é o outro grande país robusto. Assim, China e Rússia são os outros dois países robustos do ponto de vista militar que a gente tem no mundo. Então, não me parece que ele tenha muita condição de dizer à China o que ela pode fazer ou não. Fazendo ali um pedido de desculpas ao Irã para evitar uma escalada do conflito. Por quê? Por que ela está recuando? Porque viu que a coisa ia ficar muito séria. Então a gente vai falar sobre vários assuntos hoje. É um vídeo muito importante de atualização de tudo que está acontecendo. Então, agradeço se curtirem esse vídeo, agradeço mesmo. É muito importante para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Todos os dias tem vídeo de geopolítica aqui para vocês. Obrigado, gente. Vamos começar aqui falando sobre Estados Unidos e Arábia Saudita atacando o Iraque. Atacaram o Irã também, mas são dois pontos aqui importantes. É o seguinte, aqui é muito importante. O primeiro ataque ali feito até então pelos Estados Unidos foi aqui nessa região aqui mais ao norte do Irã, tá vendo? O Irã é um país bastante, né, ele é extenso, né? Então essa região aqui, essa cidade aqui de Piranchar, que é na divisa com o Iraque. Isso tem a ver com o ataque ao Iraque. Então, nessa região aqui, o ataque dos Estados Unidos ao Irã. E depois a gente tem, então, relatos dessa região também, ali muito próximo, ó, se a gente colocar aqui, aqui já é o Iraque, vocês estão vendo? Tem a linha aqui da fronteira entre Irã e Iraque, aqui embaixo a gente tem o Kuwait também. Antes dele continuar com a explicação desse ataque, tem uma coisa que eu acho importante considerar. Uma coisa que tem muita gente que não sabe, até porque não se debruça sobre esse tipo de tema, mas o Iraque e o Irã, na verdade, são dois países pouco convencionais ali na região, porque eles são, apesar de muçulmanos, eles são dois países de maioria xiita, enquanto os outros países muçulmanos que cercam eles ali, Turquia, Síria, Arábia Saudita, Kuwait, são todos países de maioria sunita. Ou seja, alguém ainda poderia dizer que, além de tudo, ainda existe um componente religioso subjacente em uma possível rivalidade entre os países da região. Claro que esse não é o principal motivo, mas é uma motivação que pode existir ali também. Sim, já foi atacado pelo Irã, né? Aqui embaixo, aqui, ó. Então, aqui nessa região, os Estados Unidos e a Arábia Saudita atacaram, mais especificamente aqui nessa cidade aqui, ou próximo dessa cidade, que é a cidade de Mossul, tá bom? Então, fizeram ali um ataque a essa região, nessa cidade aqui. Deixa eu aproximar aqui, porque eu estou gostando de usar o nosso, nosso mapinha. Nem todas as cidades elas são 3D de fato, mas muitas delas são, tá bom? Então, os Estados Unidos e a Arábia Saudita atacaram grupos, aqui é uma questão complexa que eu vou explicar para vocês. Grupos armados, tá?
das forças populares do Iraque, acusando o governo iraquiano de não controlar esses grupos. Só que o governo iraquiano não gostou disso, porque muitos desses grupos armados aí, dessas forças populares do Iraque, foram fundadas pelo governo iraquiano. E aqui entra uma questão bem complexa. Espera aí, o governo do Iraque não é aliado aos Estados Unidos? É e não é. Eu vou explicar isso. Mas antes, deixa eu até falar aqui para vocês. O Irã. Como foi a resposta do Irã? O Irã atacou bases na Jordânia, tá bom? Não é a primeira vez, atacou bases na Jordânia, novamente, e também navios que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. Isso está configurando uma escalada perigosa da guerra, porque a gente já tem uma nova frente que se abriu aí nesses últimos dias, né, entre as duas últimas semanas, que são os Houthis ali no Iêmen contra a Arábia Saudita. Está tendo ataque dos dois lados. Que a gente tem que lembrar que os grupos Houthis ali do Iêmen, eles também recebem fortes aportes do Irã, assim como o Hezbollah no Líbano. E eles são uma importante aliança regional para o Irã para manter o estreito de Bab el-Mandeb, que fica ali na entrada do Mar Vermelho, sob pressão, pelo menos sob pressão para a comunidade internacional, porque assim o preço dos hidrocarbonetos continua subindo, porque ali também é um lugar por onde passa muito petróleo. E isso é do interesse do Irã, porque é uma forma de pressionar os Estados Unidos. Como a gente sabe, o preço do petróleo impacta profundamente no humor do povo americano, no humor do eleitorado deles. E isso aí também se configura em questões eleitorais para o Trump. Então, ele faz de tudo para tentar manter o preço do petróleo abaixo de um certo patamar. E o Irã, por sua vez, usa essa questão da pressão popular que existe lá para manipular o Trump. Estreito de Bab el-Mandeb fechado para a Arábia Saudita, que representa 7% de dos 13% do petróleo mundial que passa por ali. E agora a Arábia Saudita apoiando os Estados Unidos num ataque ao Iraque. Também tem a ver com essa relação que a Arábia Saudita está buscando com os Estados Unidos da construção do seu programa nuclear. Tá? Acho que é muito importante destacar isso aqui. Os Estados Unidos estão conversando, estão fechando esse acordo com a Arábia Saudita para a construção do programa nuclear saudita, que tem a parte civil, mas tem a parte militar. Como eu já falei para vocês, o risco ali é o seguinte: a Arábia Saudita fala, se o Irã tiver armas nucleares, nós também teremos, tá bom? O Donald Trump, ele até colocou que a Arábia Saudita, há uma complexidade nesse contexto, porque o Donald Trump colocou que a Arábia Saudita, ela, para poder fechar mesmo, colocar, sabe, o fechamento desse acordo, ela precisa aceitar definitivamente os acordos de Abraão. O que são os acordos de Abraão? São os acordos feitos pelo Donald Trump com Israel e outros países ali do Oriente Médio, como, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, que já é 100% fechado com a Arábia Saudita, mas tem Catar também, entre outros países, que diz o seguinte: vocês não podem ter uma postura hostil a Israel, tá bom? E nesse contexto de não ter uma postura hostil. Isso é basicamente uma forma de chantagem do governo dos Estados Unidos com esses países que dependem bastante por exemplo, do mercado dos Estados Unidos para a compra das suas exportações de petróleo e gás. Ele faz com que ele usa esse poder econômico e poder político, poder militar que ele tem para fazer uma pressão para que esses países aceitem, tolerem a existência do Estado de Israel, mesmo que antes nenhum desses países reconhecesse Israel, até por questões bastante óbvias. Mas, através desse acordo, dessa pressão, eles acabam cedendo e aceitando Israel. E eles acabam se tornando aliados estratégicos dos Estados Unidos no Oriente Médio. E é por isso que o Irã anda bombardeando esses países com tanta intensidade. Para Israel, vocês precisam aceitar que não haverá criação do Estado palestino, tá? A Palestina não será livre. Então Israel fica nesse peso. Assim, como é que a gente vai aceitar? Porque Israel, historicamente, já envolveu em guerras por causa disso.
com Israel mesmo, Israel não, Arábia Saudita contra Israel mesmo, como é que a Arábia Saudita vai entrar nesse contexto, sendo que o Donald Trump coloca como principal ponto, precisa assinar os acordos de Abraão. Tá? Então a Arábia Saudita tenta mostrar apoio ali aos Estados Unidos por outras frentes. Então, ó, vamos atacar aqui o Iraque, que está aliado ao Irã. Mas, como eu falei para vocês, é uma questão complexa. O governo do Iraque não é alinhado aos Estados Unidos? É e não é. Esse governo do Iraque ele começa muito depois da queda do Saddam Hussein, 2003, a guerra do Iraque. Saddam Hussein vai morrer lá em 2006. Existe uma série de conflitos dentro do país, guerras civis, surgem vários grupos dentro do país que são resistentes à presença dos Estados Unidos. Inclusive, um desses grupos que surgiu dentro do Iraque foi o Estado Islâmico. Não sei se as pessoas ainda lembram da existência desse grupo extremista. Eles surgiram ali entre o Iraque e a Síria. Foi na esteira dessa bagunça que foi deixada pela guerra do Iraque. No contexto mais próximo do que a gente tem aqui, eu vou explicar. Em 2014, a gente começa a falar muito do ISIS, certo? Do Estado Islâmico, tá bom? O Estado Islâmico, ele se opõe a todos esses, inclusive os países inclusive islâmicos, né? Ele se opõe, ele começa a fazer guerra contra todo mundo, então você tem uma guerra contra o Estado Islâmico, um grupo terrorista, que ainda existe, enfraqueceu muito no Oriente Médio, mas ainda existe, inclusive tem atuação em outras regiões, inclusive no continente africano. E aí, no Iraque, você já tinha vários grupos existentes ali que se opunham, por exemplo, à presença dos Estados Unidos, são vários grupos mesmo de resistência à presença dos Estados Unidos. Em 2014, esse governo iraquiano, que já era um governo mais próximo dos Estados Unidos, ele une a maior parte desses grupos, e aqui a gente está falando de vários grupos, alguns vão falar de 40 grupos para mais, tá? Que dão aí dezenas de milhares de pessoas de combatentes, tá? Centenas de milhares de pessoas de combatentes. Eles formam o governo do Iraque, ele forma uma coalizão entre esses grupos para poder combater o Estado Islâmico. As chamadas Forças de Mobilização Popular do Iraque. Elas não fazem parte do exército iraquiano, tá? São milícias, são grupos armados, mas que se uniram contra o Estado Islâmico. Só que aí passa, né, essa concepção, aí, essa guerra contra o Estado Islâmico. Eles têm que formar esses grupos paramilitares, digamos assim, porque a gente tem que lembrar que o Iraque ficou numa posição muito enfraquecida como Estado depois da invasão, da guerra, da morte do Saddam e depois, subsequentemente, da atuação contra o Estado Islâmico dentro do seu território. Então, as forças armadas regulares do Iraque talvez não sejam tão fortes assim ao ponto de fazer o que é necessário ser feito. Então, eles confiam em organizações paramilitares para isso. Pelo menos a parte mais forte dela, né, caminha. Esses grupos continuam e ainda continuam formando as forças de mobilização popular do Iraque. Só que alguns desses grupos são xiitas, né? Eles são do islamismo xiita e ligado ao Irã. Então é por isso, principalmente ali no norte do Iraque, nessa região que foi atacada. Por isso que quando a gente teve agora os cortejos fúnebres do Ayatollah Ali Khamenei, teve cidades iraquianas que receberam esses cortejos fúnebres, justamente por conta dessa proximidade, dessa relação com o islamismo xiita do Irã, tá bom? E aí, alguns grupos são alinhados, outros não, mas todos eles fazem parte dessa força de mobilização popular do Iraque. E o governo iraquiano? Então, os Estados Unidos e Israel atacou, justificando que estão atacando, desculpem, esses grupos. Só que as forças de mobilização popular do Iraque são também criação do Estado do Iraque, que é alinhado aos Estados Unidos. Só que eles tentam manter um certo grau de independência, certo? Porque eles estão ali por conta dessa guerra, quando tiraram o Saddam Hussein. Mas eles tentam manter uma certa posição de independência. Então isso gera um contraste entre essas questões. Porque, vocês atacaram, os Estados Unidos e a Arábia Saudita atacaram as forças de mobilização popular do Iraque. Porque tem vários grupos ali ligados ao Irã. Peraí, mas as forças de mobilização popular do Iraque são manutenção do Estado iraquiano. Então, como é que fica essa matemática? E aí, o que a gente tem?
né? Você teve, por exemplo... E é isso que ele estava querendo dizer. Apesar de o governo iraquiano regular ser aliado dos Estados Unidos, esses ataques a essa milícia aliada, quer dizer, alinhada aos interesses iranianos, fez com que os iraquianos se sentissem atacados de forma ilegítima. Então, é natural que exista uma necessidade de uma resposta. Então, é por isso que acaba que os iraquianos são aliados dos Estados Unidos, mas também estão meio reticentes com isso. Eles, no enterro, né, falaram que mataram ao menos 20 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. Eles já fizeram manifestação já no enterro dessas pessoas, dizendo morte à América. Será que a gente está revivendo aí, né, períodos fortes aí dos anos 2000, né? E aí o presidente do parlamento iraquiano, tudo que eu estou falando aqui, eu estou deixando fontes na descrição, tá? Que é o Haibat al-Halboussi, é presidente do parlamento, é uma figura política que representa o Estado iraquiano, tá? Ele criticou a ação dos Estados Unidos e de Israel, tá bom? E falou que isso constitui uma clara violação da soberania iraquiana, porque atacou o território do Iraque. Atacou o território. O governo do Iraque, quer dizer, o Estado, né? Um representante do Estado diz que isso constitui uma clara violação. Então, vocês entendem esse contraste, essa dificuldade, esse problema que está acontecendo nesse momento? Será que o Iraque agora, nesse momento, ele vai se levantar e bater de frente com os Estados Unidos e Arábia Saudita agora nesse ponto? Será? E aí que a gente fica pensando, se isso aconteceu, como é que vai ficar a dinâmica de poder ali dentro daquela região? O Iraque pode acabar até abrindo uma outra frente de batalha se ele reagir de forma muito contundente a esses ataques. E aí nós teríamos uma guerra ainda mais expandida pelo Oriente Médio. Não só os ataques ao Irã e os ataques do Irã aos países do Golfo, onde estão as bases militares dos Estados Unidos, mas também ataques ao Irã, ao Iraque e contra o Iraque. Ou seja, isso aí seria uma escalada perigosa do conflito e não estaria dentro dos melhores interesses da maioria das pessoas, na verdade. Seria uma condição triste e, ao mesmo tempo, seria um problema a mais para os Estados Unidos, que já não estão conseguindo se lidar de forma adequada com o Irã lutando sozinho. Imagina se o Iraque também entra nessa. Peço até para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acham, tá bom? E um outro ponto importante que a gente já falou aqui, né? Só volto a enfatizar: a Arábia Saudita definitivamente entrando no conflito. Então, assim, a cada dia que eu trago um vídeo novo para vocês sobre esse assunto, é uma escalada maior dessa guerra. As pecinhas vão se encaixando, a torre da escalada da guerra vai aumentando, tá bom? Então, como eu expliquei para vocês, então, sobre essas milícias, sobre esses grupos que são ligados são criação do Estado, né? Na verdade, a coalizão é criação do Estado, mas eles também agem de forma independente, eles não agem de acordo só com o Estado, só que o ataque foi ao Iraque, tá bom? Enfim, agora vamos lá. Um outro ponto importante, fontes, é sempre isso, né? Fontes familiarizadas disseram aí numa reportagem da Reuters que o Irã está comprando arsenal militar da China para ser entregue aí em algumas semanas, tá? O primeiro lote deve ser entregue aí, que são 40 lançadores de mísseis antiaéreos portáteis de fabricação chinesa, tá? Que a Reuters está falando, não sou eu que estou falando isso, tá bom? É uma compra avaliada entre 60 e 70 milhões de dólares. E esse contrato abrange 300 e 400 sistemas de sistemas portáteis de defesa, defesa aérea, que é os MANDAPs, mísseis QW-12 e FM-16, todos de fabricação chinesa. E aí o que eles estão falando? Que esse contrato foi assinado com aí desculpem aqui a pronúncia, a Zhongqing Baoshang International Investment, que é uma empresa chinesa com sede em Hong Kong, mas ela é gerenciada
pelo grupo Zhongqing Baoshang, com sede em Pequim, tá bom? Isso também não chega a surpreender, porque a China, assim como a Rússia, tem oferecido muito apoio logístico para o Irã. E essa compra direta não seria o primeiro aporte de ajuda que os chineses ofereceriam ao Irã. E isso claramente deixa os Estados Unidos uma posição bem desgostosa, porque eles gostariam de estar lutando contra o Irã sozinho, sem ajuda externa. Mas é claro que isso não vai acontecer, porque o interesse de China e Rússia é o de tornar os Estados Unidos mais enfraquecidos, e para isso eles estão dispostos a fazer essa contribuição não com soldados em campo, mas em material bélico. Aqui é importante, eles falam que esses mísseis, né, esses sistemas portáteis de defesa antiaérea, eles são muito interessantes, são muito importantes, representam até uma mudança de estratégia do Irã, porque eles são facilmente mobilizados e eles são bem mais eficazes assim, nesse sentido para reconstrução do que os mísseis fixos, tá? As antiaéreas fixas, tá bom? Porque as antiaéreas fixas, quando são destruídas, e aí você já não tem muito o que fazer. Esses não, esses são mais baratos e eles podem ser, tem um grau de mobilidade muito grande, inclusive para poder escapar de ataques, tá bom? Isso é importante. Só que, vamos lá, isso é o que a Reuters trouxe, falou que foram 3 fontes familiarizadas. A China, né? O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que as notícias são completamente infundadas, que a China tem desempenhado consistentemente o papel de promoção da paz e no fim desse conflito, e a empresa, né, o grupo, o Zhongqing Baoshang, com sede em Pequim, não respondeu os comentários da Reuters, tá bom? Então eu tenho que ver, assim, a gente não estou afirmando, não dá para afirmar, o Irã comprou, não dá. A Reuters está falando que sim, a China fala que não, tá bom? Até porque a China quer manter uma imagem de neutralidade nesse conflito. Eles querem dar a entender que eles não estão se envolvendo diretamente com uma guerra, mas no fundo a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que os chineses, pelo menos por debaixo dos panos, têm oferecido certos auxílios aos iranianos. Até porque é do interesse deles, como eu falei, enfraquecer os Estados Unidos. Aqui uma outra questão importante para trazer para vocês é que nesses últimos dias aí o Donald Trump falou, né? Ele falou isso que na visita que ele fez a Pequim alguns meses atrás, o Xi Jinping prometeu para ele que não ia apoiar o Irã. É outra mentira também. Mas o Xi Jinping ele busca a paz, só que assim ele tem relações comerciais com o Irã, tem relações políticas com o Irã, né? A China tem, mas assim a China não é boba, né, gente? Assim, porque se você deixar o Irã desencapado para os Estados Unidos irem lá e destruir o Irã, daqui a pouco é um outro país. Acaba essa guerra, vai para um outro país, até chegar na China. Assim, e aí tem aquela questão que eu sempre, quando eu faço vídeo falando sobre isso, o pessoal, inclusive, traz aqui de forma muito sábia. Eu agradeço vocês aqui nos comentários. Ah, mas os Estados Unidos pode, né? Os Estados Unidos pode investir mísseis em tudo quanto é lugar do mundo. A China não pode. Né? Tem aquela questão também, né, falando que nessa investigação que a Rússia e a China estão ajudando o Irã. Lá atrás, no começo dessa guerra, o Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, falou assim, não, eles nos ajudam. Tem a questão de satélites, tem várias questões. E eu não vejo problema nisso. O Donald Trump vê que ele pode ajudar todo mundo, mas ele pode deixar a Ucrânia criar seus Patriots, seus mísseis, né? Mas a China não pode, tá bom? É porque os Estados Unidos, na visão distorcida deles, são uma terra especial, são uma terra diferente de todas as outras. Então, eles podem cometer as maiores barbaridades sem nenhuma consequência, enquanto outros países não podem correr atrás de seus objetivos estratégicos. É o típico pensamento do Trump mesmo. É um cara
como eu falei no outro vídeo, ele é um sujeito bem lunático. E ele vive dentro do seu próprio mundinho, em que tudo opera de acordo com as vontades individuais dele. E aí já eu entrei no assunto da Rússia e da Ucrânia. Recentemente vocês viram que o Irã respondeu, né, à Ucrânia falando assim, ó, a gente vai responder a vocês sobre vocês terem atacado um navio iraniano, que é confirmado. A Ucrânia atacou e destruiu um navio iraniano no Mar Cáspio com destino à Rússia. Tá? E o Irã falou assim, agora vocês verão. Lembrando que ontem à tarde teve reunião do Zelensky com Trump e teve reunião do Netanyahu com Trump. O Zelensky, ele conseguiu lá, ele falou que foi produtivo, que conseguiu a permissão para o Donald Trump deixar a Ucrânia produzir as antiaéreas, baterias antiaéreas Patriot. Só que assim, acho que ele não conseguiu muito, ele quer mesmo que o mundo se volte contra a Rússia, né? Se tiver o Irã também, mas só que isso não está acontecendo, né? Então aí ele tem que dar aquela recuada. E qual que foi a recuada? Ontem mesmo, foi um pouco antes dessa reunião, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o chanceler Andriy Sybiha, ele teve que ligar para o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, para poder esclarecer o ocorrido. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Eu liguei para o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Araghchi, para uma conversa franca. A diplomacia trata de conversas diretas, mesmo quando é difícil. Eu enfatizei que nosso objetivo é evitar uma escalada desnecessária. Ou seja, alguma coisa aconteceu para falar, então, vamos desescalar. Reiteramos que todas as ações da Ucrânia visam unicamente defender nosso país da agressão russa e nunca tiveram a intenção de atingir embarcações civis ou pessoas. Isso também se aplica às declarações do Irã sobre seu nacional que faleceu em uma embarcação civil que foi alvejada em um incidente recente. Nosso objetivo é combater a agressão russa, que é a causa raiz de todos os incidentes. E a Rússia é a Rússia que detém a responsabilidade de total por todas as provocações e baixas. Ou seja, eles estão jogando a culpa para o outro lado. Coisas, basicamente isso aí, que é muito fácil, muito conveniente culpar a Rússia, como que dizendo, qualquer coisa que aconteça num ambiente de guerra é culpa do agressor, mesmo que tenha sido perpetrado pelo outro lado. É tudo culpa do agressor. Enfatizei a necessidade de abster-se de qualquer passo escalatório, assim como de encerrar qualquer apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essa guerra é ilegal e deve terminar. Nossa posição permanece inalterada. A Europa e o Oriente Médio merecem estabilidade, segurança e paz. Basicamente, foi um pedido de desculpas aqui. Ó. Desculpa, a gente não queria fazer isso, foi sem querer, né? Assumindo que fez, tá? Mas não queremos escalada da guerra. Por quê? Porque se escalar vai ficar ruim para a Ucrânia, gente. Sabe, o Irã mostrou potencial, mostrou poder de fogo, a Rússia tem poder de fogo, e a Ucrânia, ela não tem garantia, por exemplo, de que ela vai ter apoio para sempre. Ela não tem essa garantia. Então, ela tem que recuar. É isso que aconteceu. Para mim, assim, até pergunto para vocês viram isso também como um pedido de desculpas? Eu acho que isso foi um recuo estratégico, até porque a Ucrânia ela já está no limite das suas capacidades na luta contra a Rússia apenas. Imagina se eles ainda tivessem que abrir outro fronte para lutar contra ataques vindos do Irã. Isso ia ser uma coisa completamente inviável. E, ao mesmo tempo, a ajuda do Ocidente tem minguado cada vez mais. Então, seria uma conta que não iria fechar. A Ucrânia tendo que lidar com mais agressões externas, ao mesmo tempo em que a sua ajuda externa dos países ocidentais diminui. O país ia entrar em colapso em pouco tempo, não ia dar certo. Sim, não teve um pedido de desculpas, tal, mas assim, não teve escrito isso, mas ele postou lá que ele ligou para esclarecer, falou que não quer escalada, tal. Foi um pedido de desculpas. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E a Vera em julho está trazendo. Beleza, aí está. Essa foi a análise do professor Renaud a respeito dessa situação toda que está envolvendo os Estados Unidos, Israel, o Irã, a Ucrânia, tudo ao mesmo tempo. Essa região do mundo está muito caótica, para falar a verdade. Agora resta ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.
Quero que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam a respeito dessa situação toda. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos se gostaram do que viram. Demorou? Então, um grande abraço a todos, obrigado por assistirem e valeu!